Computer. Gravando. Ok, shalom, shalom, Erev Tov, boa tarde, né? E nós estamos reiniciando não, nós vamos terminar a nossa quinta unidade, a quinta lição, que nós falamos sobre as práticas e símbolos religiosos judaicos. E hoje nós estaremos falando sobre a Torá. Então, quando nós terminarmos essa quinta lição, essa parte, nós vamos falar um pouquinho sobre os feriados, as férias que nós vamos ter, os feriados, que é Shana Tová, que é Rosh Hashanah, que é o início do ano, e sobre o Yom Kippur. Depois eu acho que nós vamos ter ainda tempo para falar do Sukkot numa mais uma outra aula. Então eu vou falar no final. Tá, ok? Primeiro a gente vai terminar essa parte em que a gente estava estudando sobre as práticas. Uma coisa que nós estaremos falando é sobre a Torá, tá? E a Torá, então eu coloco escrito aí, tá vendo ali umas fotos bem bonitas da Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia e aí elas estão no manuscrito. Lembrando que na sinagoga eles leem no manuscrito, tá? Como ele está escrito aí no rolo. É o rolo da Torá, onde tem os 5 livros. Então, nós temos aí. Então, vamos ver o que é Torá. Voltando aqui, vamos pegar aqui o nosso laser, temos o laser point. Ó. Então, a palavra Torá literalmente significa instrução. Muitas pessoas traduzem Torá como lei. Eu digo que eu não gosto de traduzir como lei. Significa lei também. Mas lei é o segundo significado dela. O significado da palavra Torá é instrução, ensino. E um dos significados também é lei. Mas é o que mais ficou para todos nós é a lei. Que a Torá é lei, a Torá é lei. Eu prefiro entender que ela é instrução, ela vem do verbo que significa apontar. Então, ela aponta o caminho que nós devemos seguir. Então, ela é instrução, ensinos para guiar a vida. E não uma ideia de lei que você tem que obedecer. É um ensino para guiar a vida da pessoa. Mas quando o judeu diz Torá, eles estão falando dos 5 primeiros livros de Moisés, fundamento de toda a instrução judaica e guia. É também conhecido também como Humash, tá? Que vem da palavra Hamesh. Hamesh quer dizer 5, que significa 5. A tradução grega do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que é chamada de Septuaginta, deu este nome de Pentateuco. Porque penta, em grego, é 5, então Pentateuco, os 5 livros. Tá? Então, é muito importante a gente entender que a Torá é a base e o fundamento da religião judaica, tá? Do judaísmo todinho. Depois da Torá, o outro livro muito importante para os judeus é o Talmud. O Talmud é a Torá oral. Então, nós temos que entender que quando o Eterno deu, ele deu ali a Torá, os ensinos escritos, que foram nesses 5 livros. Depois, esses livros foram sendo explicados. Diz que não se pode seguir nada se nós não entendermos. Para seguir, nós temos que entender. Então, os rabinos, durante todas as épocas, eles foram explicando. O que significa? Lá na Torá diz que não deveria se trabalhar no dia de Yom Kippur, não deveria trabalhar nos dias religiosos. Então, o que é trabalho? Então, tem que ser explicado para cada geração, para cada povo, o que significa trabalho. O que é um trabalho? Porque, às vezes, numa época, antigamente, não existia foguete, lançar foguetes. Então, agora, hoje, lança foguetes. Então, lançar foguetes hoje é um trabalho. Antigamente, não tinha essa palavra. Então, eles têm que explicar. Então, paralelamente à lei escrita, que é a Torá, desde o princípio, surgiu a lei oral. A lei oral era explicação. E essa explicação, essa lei oral, vai ser mais tarde escrita, copiada, e vai ser colocada, e vai ter esse livro chamado Talmud. E o Talmud, ele vai surgir, ele vai se completar mais ou menos no 5º século da nossa era. Então, durante todo aquele tempo em que o texto foi escrito e foi explicado, antes da era cristã, depois da era cristã, na era medieval, todas essas épocas, eles vão colocar a era medieval, não, desculpe, até o 5º século da nossa era, eles juntam todas essas informações que os rabinos deram e colocam nesse livro Talmud. Tá? E hoje, na verdade, o judaísmo
rabínico, que a gente chama judaísmo rabínico, eles seguem muito mais o Talmud do que a Torá. Porque o Talmud é mais fácil, é a explicação para eles. Então, olha, então a palavra Talmud, cujo significado é estudo, é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, costumes e história do judaísmo. Então, não vai ter só a Torá, vai ter ética, vai ter costumes, vai ter a história ali dentro. É um texto central para o judaísmo rabínico. Ok? Então, isso é o Talmud. Então, essas são as duas. E uma coisa muito interessante, o Talmud ele fala aqui, existem duas versões do Talmud. Existe o de Jerusalém, que é chamado de Talmud Jerusalém, e o Talmud da Babilônia, que é chamado Talmud Bavli. O Talmud, eles são, o que eles mais usam, o mais usado, na verdade, todos dois são usados, mas o que eles mais seguem é o da Babilônia. E ele é escrito em aramaico. Por isso que os judeus vão para aquelas escolas para serem rabinos, escolas rabínicas, eles começam desde criancinha e lá eles vão estudar o Talmud, porque eles vão ter que aprender aramaico, eles vão ter que ler. Lembra que o hebraico e o aramaico são línguas irmãs, bem parecidas, como o hebraico, como, vamos imaginar, português e espanhol, um pouco diferente, porque o aramaico às vezes tem alguma coisa, gramática diferente do que o hebraico, tá? E aí ele diz aqui que ambos foram redigidos por volta do século V da nossa era. Lembra que a coletânea de explicações, eles juntaram e fizeram o livro. Perfeito. Ok. Eu não sei o que a Mikva entrou aqui. Eu acho que estava falando sobre a Mikva também. Então, a Mikva, agora falando sobre a Mikva. A Mikva é também um costume judaico, é um ritual judaico de purificação, onde as pessoas se emergem completamente. Então, é normalmente tipo uma piscina, um tanque, normalmente com água corrente, tá? E a pessoa entra lá dentro para se purificar. É usado muito pelas mulheres. Quando as mulheres passam do período, tem o período menstrual, depois do período menstrual, elas vão lá para se purificar, elas entram lá dentro e é usado, vamos supor, para os homens, quando chega no Shabat, eles vão para ler a Torá, para chegar no sábado, normalmente é usado essa mikvah. Águas naturais dentro da sinagoga para se purificar em ocasiões especiais, quando também acontece uma mudança, ou quando ocorre uma mudança na vida, ou quando está perto de alguma festa, também eles vão lá fazer a mikvah, ok? Muito bem. Quem foi lá em Israel, a gente vai lá naquele lugar em Qumran, lá naquele local que são onde a gente tem como é que chama? Arqueologia, a parte arqueológica de Qumran, a gente vê lá dentro algumas mikvah, porque aquelas pessoas que estavam em Qumran, aqueles homens, eles copiavam o texto bíblico. Então, quando eles iam para copiar, para escrever o texto da Bíblia, eles faziam esse banho de imersão, esse banho de purificação para poder escrever o texto da Bíblia, para escrever o texto do Tanar, tá? É muito interessante a gente entender isso. Eles copiavam nos manuscritos. Ok. Aqui, olha uma mikvah, tá vendo? Isso aqui é uma mikvah dentro de um local, tá vendo? Ela tem uma escada, tá vendo? A pessoa desce desse lado aqui e sobe do outro lado. Então, ela desce do lado como se ela tivesse impura, faz a mikvah e sobe do outro lado pura, tá bom? Então, essa é a ideia da mikvah. Ok, muito bem, continuando mais. Ok, aqui tá. Olha pela paz de Israel. Nós só tínhamos isso, então era só esse finalzinho. Eu achei que tinha muito mais coisas. Desculpem aí, tá? Eu achei que tinha muito mais coisas para a gente ver, mas foi somente era 10 coisas somente até o mikvah. Então, lembrando, eu só vou dar nós fizemos semana passada, eu creio que todas vocês estiveram aqui, mas se a gente quiser dar só uma olhadinha aqui que nós vimos, eu só vou voltar só para explicar para vocês a importância. Hoje, a Luciene trouxe o talite dela aí, né, Luciene? Lembrando que nós vimos o Shema, que é a oração que é feita todos os dias. Vimos a mezuzá, que é aquela que é colocada na porta, um pequeno pergaminho que é fixado. Vimos também sobre os tefilim, que são colocados na mente da pessoa, lembra? Para ter na mente e no coração o texto da Bíblia. Vimos o talite, que é aquele chale que ele é colocado, que tem o tzitzit, que são aquelas 4 franjas
nos 4 lados. Depois nós vimos sobre o kippah, que é colocado sobre a cabeça do homem. Vimos as leis do kashrut, que são as leis dietéticas. Depois nós vimos também as orações. Vimos que durante... Isso é muito interessante vocês entenderem essas orações, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Yom Kippur, e eu vou voltar um pouco ao Yom Kippur e explicar como o Yom Kippur era feito e como ele é feito hoje. Hoje ele é feito no templo, principalmente com as orações. Então, eles têm no dia do Yom Kippur vários cultos, como se fossem cultos, eles chamam de serviços. Vários serviços onde são feitas as orações no dia do Yom Kippur. Tá? Muito bem. As brahá, que são as orações, quando se acende a vela, quando se come o pão, quando faz o kiddush do vinho, quando coloca-se o talit, tudo isso nós temos as orações, as bênçãos. Aí hoje nós vimos sobre a Torá e ao Talmud. Então estava faltando só essa parte de Torá e Talmud. E a parte da mikvah. Ok? Eu vou passar então agora para outra parte, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso que nós falamos hoje? Senão nós vamos falar hoje sobre... Eu vou ter que tirar o meu coisa, como é que é? Stop sharing aqui. Aí eu vou ter que voltar no outro para abrir outra. Só um minutinho. Ok, aqui. Perfeito. Tem alguma pergunta sobre a Torá? Acho que não, né? Torá e Talmud. Nós vamos entrar agora sobre... Essa semana, nós vamos, sexta-feira, que é amanhã, dia 18, nós vamos começar. Nós já fizemos as festas bíblicas, eu só vou falar dessas festas, tá? A festa do Rosh Hashanah, que é a festa que é chamada a festa das trombetas. Na Bíblia, essa festa, o nome dela na Bíblia era a festa das trombetas. Mas não abriu o arquivo aqui. Ah, não? Do Eu não sei o que acontece, né? Vamos voltar lá então, vamos ver. Uhum. Eu acho que... Não entrou esse aqui, esse arquivo? Eu não sei o que está vendo, porque ele entrava direto, né? Vamos ver aqui. Uhum. Vamos ver se ele entra. Entrou agora? Não, né? Ainda não? Não, ainda não. Eu sharing. Você está fazendo aqui. Que coisa? Alguma coisa está acontecendo. A gente tem que ver depois com pessoas mais que usam mais aí para ver o que está vendo. Eu não sei se ele não foi aberto dentro do meu computador primeiro. Eu acho que ele tem que ser aberto dentro do meu computador. Ah, é? Eu acho que deve ter isso. Não estou lembrando. Deixa eu voltar aqui atrás. Uhum. Deixa eu abrir ele no meu computador primeiro, tá? Uhum. Vou ver se é isso. Sim. Então, abri ele no meu computador. E aí, agora que eu vou fazer o sharing. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu colocar aqui festas bíblicas. Cadê o seu aí? Cadê? Cadê que eu não encontro? Vamos ver aqui. Fechou aqui. No Zoom. Eu tenho que ir para o Zoom aqui. Agora vamos ver no Zoom se ele consegue entrar agora. Deixa eu ver aqui. Festa. Ver se ele entra. Entra? Entrou. Então é isso aí. Eu tenho que abrir primeiro ele no meu computador para depois puxar. Não posso puxar do Zoom direto. Ok. Então o que acontece? Nós não vamos trabalhar... Lembra que quando eu dei esse curso sobre as festas, eu comecei lá com a festa da Páscoa, que é a primeira festa do ano. E estas festas aqui são as festas que eles chamam de festas do outono, tá? Então, elas seriam as festas do outono, que seria desta época agora de setembro, outubro. Então, lembra que o ano ele vai estar terminando e iniciando o outro. Então, no texto bíblico, ele era chamado de Rosh Hashanah. Vou puxar aqui o nosso. Ele está fechado aí, tem que ser aberto, desculpe. Aí abriu, né? Ficou melhor agora, né? Abriu aí para vocês. Então, olha as festas. Então, Rosh Hashanah, que era chamada da festa das trombetas. Nós vamos ver lá na Bíblia que era uma das festas chamada a festa das trombetas. E logo depois da festa das trombetas, vem a festa do Yom Kippur,
E depois da festa do Yom Kippur, nós temos a festa do Sukkot. O Sukkot é o que nós chamamos de tabernáculo, o que o cristianismo chama de tabernáculo, no judaísmo é Sukkot. Então nós vamos falar, eu vou falar sobre essas duas festas, Rosh Hashanah e Yom Kippur, porque são as duas que vão acontecer antes da nossa próxima reunião. Depois você olha para mim, Luciano, quando é que vai ser a próxima reunião, a data? Ver se a gente vai entrar nela antes mesmo. Então, vamos continuar. Então, olha, a festa das trombetas. Atualmente, esta festa é denominada de Rosh Hashanah. O que é Rosh? Rosh é cabeça, Shana é ano. Então, é a cabeça do ano. A cabeça do ano quer dizer o ano novo. Pois assinala o início do ano novo, o ano civil. Lembra que em hebraico, em Israel, nós temos dois tipos de ano. Temos o ano religioso, que começa com a festa da Páscoa, que é a primeira festa, e temos o ano chamado ano civil, que começa o ano, que é este de Rosh Hashanah, tá? Rosh Hashanah. Então, esta festa. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre ela para vocês entenderem. Ela vai acontecer amanhã. Lembra que todas as festas começam no entardecer para o outro dia. A festa, na verdade, é no sábado, mas ela começa amanhã à noite. Então, de sexta-feira à noite para sábado. Essa festa são 2 dias, tá? Eles guardam 2 dias. Então, 2 dias, o primeiro dia e o segundo dia de festa. Na verdade, só vai terminar no domingo à noite, depois do pôr do sol. Então, aí nós temos, tá? Olha, vocês estão vendo o que tem aqui? Olha, tem um shofar, né? Ó. Tem mel e maçã. Tá vendo aí? Olha, para que vocês possam ver aqui. Então, a gente tem aqui, ó, mel, maçã. Tem também isso aqui. O que é isso aqui? Quem é que sabe o que é isso? O que é? Isso aqui, onde está a marca? Romã, tá? Então, nessa festa, se come muita romã, tira-se a semente da romã, coloca-se na mesa, tá? Nós vamos explicar um pouquinho sobre por que isso tudo. Então, olha, a principal mitzvah é mandamento. O principal mandamento de Rosh Hashanah é ouvir o toque do shofar. Então, a principal coisa é essa, a gente ouvir o toque do shofar. É muito interessante vocês entenderem isso aí, porque de acordo com a Torá, deve-se ouvir pelo menos 30 toques. Porém, é costume eles ouvirem pelo menos 100 toques. 30 após a leitura da Torá e o restante durante e após o término das orações. Então, nós vamos ver, eles vão tocar bastante esse shofar. Tocar, que a gente chamaria de trombeta, mas é shofar. Por quê? O que significa isso? Então, nós vamos ver, olha. Ao ouvir o toque do shofar, a pessoa deve ser despertada, então nós devemos nos despertar para retornar para Deus e proclamá-lo como o Rei do Universo. Então, a festa do Rosh Hashanah vai iniciar na sexta-feira, vai ter um jantar, vai ter... No outro dia de manhã, eles vão para a sinagoga, para o serviço da sinagoga. E no serviço da sinagoga vai se tocar o shofar. E é interessante vocês entenderem que o shofar vai ser tocado nessa primeira semana, nesse primeiro dia, é trocado depois mais vezes, é tocado no outro dia. Para quê? Para despertar a pessoa, e nós vamos ver daqui a pouquinho a palavra techuvá. Despertar para quê? Para retornar para Deus. Retornar significa techuvá. Então, fazer a techuvá. O que é fazer a techuvá? Retornar para Deus. Então, se durante o ano todinho você se afastou, você fez as suas coisas, você não foi à sinagoga, você não leu a Bíblia, você não orou, você não fez nada disso, então na hora que você toca, você escuta o shofar, você acorda, é para você acordar, tá? E fazer o retorno, voltar, despertar e voltar para Deus. E aí é muito interessante que deste dia de Rosh Hashanah até o dia do Yom Kippur, nós vamos ver que o dia do Yom Kippur é o dia do perdão. Deste dia até o dia do Yom Kippur, que vão dar 10 dias, os judeus eles creem que os céus está aberto, que você ouviu despertar
Deus, ele saiu do reino dele, ele saiu do palácio dele, ele saiu do templo dele, e Deus está agora no meio do povo, durante esses 10 dias. E ele está, durante esses 10 dias, olhando para você, te checando, vendo o que você fez, o que você está fazendo, se você está se arrependendo, se você está retornando para ele. Deus está mais perto. Eles creem que é os 10 dias em que Deus está mais perto das pessoas, para que as pessoas possam voltar e retornar-se para Deus. Então, continuando aqui. Nessa festa do Rosh Hashanah, os pais costumam abençoar os filhos com a bênção sacerdotal, antes de ir à sinagoga. Então, eles vão para a sinagoga, antes de ir para a sinagoga, eles fazem a bênção, desejando que eles sejam selados por uma longa vida, com temor a Deus. Então, que o temor a Deus seja algo que esteja no coração daqueles filhos. Então, ele diz aqui, Evarecha Adonai veishmerecha, Yaé Adonai panav elecha, uvinecha, Yassá Adonai panav elecha, veiasem lecha shalom. Então, está aqui o texto. Deus te abençoe, o pai falando para o filho, e te proteja. Deus faça sua face brilhar sobre ti, seja gracioso para contigo. Deus eleve sua face para ti e te dê paz. Ainda falam, para as meninas falam, que você seja como as matriarcas, Raquel, Sara e Leia. E para os filhos, que você seja como os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa é a oração que os pais fazem quando eles vão para a sinagoga naquele dia, ok? Então, voltando mais um pouquinho sobre o Rosh Hashanah, lembrando que começa agora amanhã à noite, é o jantar, e no sábado. Toca-se o shofar na manhã. Então, são 2 manhãs que vai à sinagoga. Então, tem judeus que não vão à sinagoga nunca, mas nesses dias eles vão, tá? Então, nesses dias, eles vão no dia de Rosh Hashanah e no dia de Yom Kippur. Porque quando tem essa bênção, é essa crença que deve se retornar e que o Eterno está julgando as pessoas. Tradicionalmente, se come em casa, lembra que vai fazer a leitura, vai fazer a oração do pão e a oração do vinho? Coma-se uma halá. Halá é o pão do sábado, tá? Que a gente compra lá no Publix, vende. Ela, todo tempo, ela é uma trança. Quando chega na festa aí, ela é redonda, e normalmente com passas. Nunca salgada, ela é doce, tá? Come-se bastante maçã, corta-se a maçã em pedacinhos, slices, e mergulha no mel. Então, se come bastante no mel, simbolizando o quê? O nosso desejo de ser um ano doce. Por isso que eu estava falando no início, eu falei, Shana Tová Umetuká. Shana é ano, Tová é bom, e Umetuká e doce. Que seja um ano bom e doce, tá? Então, é bem interessante. Isso come nos 2 dias. Na segunda, temos o shofar sendo tocado. Outra coisa mais que eu gostaria de falar é que é interessante, se vocês puderem ouvir o toque do shofar. Esse é muito simbólico, que é um chamado retornar, porque agora nós temos o que é chamado chamado dos 10 dias, eles chamam de Yom Noraim, que significa os dias do temor. Por que é os dias do temor? Porque se no dia 18, que foi o primeiro início do ano, é o início do ano, ele vai ficar 10 dias fazendo uma introspectiva. É o momento de você fazer uma introspecção, você pensar, o que você fez esse ano? A quem você fez mal? A quem você deve pedir perdão? Então, eles têm a mania muito de escrever carta para quem eles pediram, eles erraram. A filha manda para a mãe manda para o filho. Então, todo mundo pedindo perdão daquilo que eles fizeram durante o ano. Então, se eu te ferir, e uma coisa muito interessante que eles ensinam isso, se você fez alguma ofensa a Deus, você pode ir pedir perdão a Deus. E Deus vai te perdoar, tá? E eles, segundo eles lá, eles só vão ter certeza que Deus perdoou depois do dia do Yom Kippur, tá? Então, esses 10 dias, ele pede perdão, mas ainda não tem certeza se foi perdoado ou não. Agora, se você fez uma ofensa a uma pessoa, não adianta você pedir perdão a Deus sobre essa ofensa.
Você tem que ir à pessoa e pedir perdão. Aí sim. Entenderam? Isso é muito importante, porque você vê que Jesus, ele fala, se você tem alguma coisa, você vai dar uma oferta na igreja, se você tem alguma coisa para errado que você fez com o seu irmão, você tem que ir lá e pedir perdão, não adianta você fazer oferta para Deus. Que como se você estivesse dando uma oferta para Deus, Deus estaria te perdoando. Não adianta. Você tem que ir lá e pedir perdão ao seu irmão, voltar e fazer sua oferta a Deus. Né? É bem interessante a gente entender sobre isso. Então, termina essa festa, quando terminar essa festa, a partir do dia 18 até o dia 28, vai ser esses dias que a gente chama dos dias de temor. E é importante isso, ouvir o toque do chofar, tá? E saber que Deus está dirigindo a tua vida, você vai estar buscando ao eterno, retornando. Então é um momento, todo ano, da pessoa pensar, eu afastei esse ano, como é que foi essa minha vida esse ano? Eu pensei mais no meu trabalho, eu pensei mais no Covid do que eu quero outra coisa, eu pensei mais na minha família, ou eu busquei a Deus. Então é um momento que ele tem para ele pensar, ele retornar, ele voltar para o eterno. Então, tradicionalmente, eles comem a ralá redonda, a maçã com mel, também tem outros alimentos que simbolizam também os desejos. É bem interessante que a romã significa isso. A romã tem quantos? Já viram quantos sementes tem? Muito. Segundo os judeus, tem 613 sementes. Eu nunca contei, não, tá? 613, porque 613 são os mandamentos que eles têm que seguir. Aí diz que tem 613 sementes. Eu nunca contei, tá? Que os nossos, então ele diz aqui, que os nossos méritos sejam como as sementes da romã. Que os nossos méritos, que as coisas que nós tenhamos feito para as pessoas, para o eterno, aquilo que nós fizemos, seja como a semente, sejam bastante. Então, se eu este ano não fiz tanto, que nesse próximo ano eu tenha méritos, eu tenha fazer mais coisas para o eterno. Tá certo? Uma coisa só que eu gostaria, porque foi colocado para vocês um slide que fala, tem uma pessoa levando lá para o muro, no momento da silirrote, a palavra silirá é desculpe. A gente chega perto de alguém, bate em alguém e fala, silirá, desculpe. Então, silirrote é pedir perdão, pedir desculpa. Então, eles têm 40 dias à noite, normalmente eles vão lá para o muro, lá para aquele local, meia-noite, e até quando vai nascer do sol, eles ficam orando, pedindo perdão, mais dias. E mais ainda entre os dias 18 até o dia 28, que é esses dias de temor de ver. Porque o que significa? Aí no dia 28, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o Rosh Hashanah? Ou eu fecho? Acho que eu vou fechar o pensamento com o Yom Kippur e a gente volta, tá? Quem quiser falar. Então, lembra do Yom Kippur? O que seria esse Yom Kippur? O Yom Kippur, hoje, Yom é dia, Kippur é que cobre. Seria o dia da expiação. Na verdade, foi traduzido como o dia do perdão, mas era o dia da expiação. O que é isso no Antigo Testamento para a gente entender? Olha, lá no texto, em Levítico 23, ele diz assim, ok? Disse o Senhor a Moisés, no 10º dia deste mês é o dia de expiação. Então, lembra que é o 10º dia do mês. Então, lembra que começou um novo ano, então é o 10º dia, começou a cabeça do ano, Rosh Hashanah, 10º dia. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se. E apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realize trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz a propiciação por vocês perante o Senhor. Tá? Então, segundo os judeus, no dia do Yom Kippur é o dia mais sagrado, tá? É o único dia em que Deus se revela mais claramente, em que a essência judia e Deus são uma só. Então, aqui eu falei sobre o Teshuvá, voltei um pouquinho falando sobre ele. Aí, olha o Yom Kippur. Como era feito? 16, 7, 10. Eu vou explicar como é na Bíblia e como que é feito hoje em dia pelos judeus, tá? Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado. Então, tinha que fazer uma oferta pelo pecado dele para fazer propiciação por si mesmo, por sua família
e depois pegará os 2 bodes. Então, 2 bodes eram escolhidos. E os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, que é o tabernáculo. E lançará sortes para os 2 bodes. Um para o Senhor. Eles vão matar e vai ser oferecido sangue, vai ser oferecido ao Senhor. E o outro para Azazel. Azazel é aquele bode expiatório. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, o que foi para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Lembra que era o dia de pedir perdão. Era o dia de pedir perdão pelo pecado de toda a congregação. Tinha que pedir perdão pelo pecado do sacerdote, da família do sacerdote e de toda a congregação, tá? Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer a propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então eram 2. Um eles matavam e o sangue iria ser aspergido dentro do tabernáculo e também na congregação. E o outro, o Arão iria orar sobre ele, colocar todo o pecado dele, da família, da congregação e mandar para o deserto. Olha aí o bode, tá? O bode que ia ser mandado para o deserto. Então, olha, quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, ele ia jogar lá, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então ele colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todos os pecados, rebeliões de todos os israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todos os pecados, todas as iniquidades deles para um lugar solitário, lá no deserto. E o homem soltará o bode no deserto. Opa, desculpe aqui. Ok, eu acho que eu errei aqui. Tá. Ok. Então, era isso que era feito naquela época, na época do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Quando Jesus veio, logo depois de Jesus, lembra que quando Jesus ele morre e o sangue dele é aspergido, Jesus toma sobre si essas 2 funções. A função do seu sangue ser derramado no tabernáculo, lembra que o tabernáculo, o véu que estava rasgado, né? Ele é rasgado, então você vai ver que ele é como se o sangue dele fosse jogado ali dentro, e lembra que era o sangue do bode que estava, que eles sacrificaram, que era jogado dentro do Santíssimo, do Santo dos Santos, e ele morre também. Então, quando ele morre, todo o pecado de toda a humanidade, de todas as pessoas daquela época que estão e que ainda virão, caíram sobre Jesus. Então, Jesus, na verdade, ele nesse dia de Yom Kippur, ele, na sua morte, ele vai tomar todas essas 2 coisas. Lembram sobre isso? O que acontece hoje? Hoje, o judeu não tem mais, nos anos 70, o templo foi destruído. Então, daí para frente, eles não têm mais o templo. O sacrifício só poderia ser feito no templo. Não tem mais o templo, não tem mais sacrifício. E também não tem mais sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício eterno. E quando Jesus, lembra que morre, que abre-se o véu, nós temos agora acesso o quê? Direto a Deus, para pedir perdão a Deus diretamente. Através de quem? Através de Jesus. Se nós não temos Jesus como nossa ligação com Deus, nós não temos como pedir perdão e pedir a Deus o perdão dos nossos pecados, porque é através de Jesus que nós somos perdoados. Então, hoje em dia, o judeu ele crê que nesses 10 dias é os dias que eles têm que orar, que eles têm que pedir perdão às pessoas, a Deus e tudo. Aí, quando chega no dia 27, vai ser no dia 27 para 28, tá? Lembra que começa a noite 28. O que eles fazem? Eles fazem um jejum, eu não sei se foi aqui na frente que eu coloquei. Tá vendo? Os dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur são 10 dias. São dias de arrependimento, de chuvá, retornar-se para Deus. É chamado de Yamim Noraim, dias de temor. Porque são 10 dias que eles estão pedindo perdão, mas eles não têm certeza se Deus perdoou.
Entenderam? Vocês têm que entender isso. Aí no dia do Yom Kippur, que são esses 26 horas de jejum, o que eles fazem? Eles não podem fazer mais o sacrifício. Lembra que o sacerdote fazia o sacrifício, o sangue era derramado, o outro era levado, né? Então eles eram perdoados. Não tem mais isso. O que eles fazem? Eles fazem 26 horas de jejum. Antes de começar, dia 27, eles vão, antes de iniciar o dia, a noite, o dia inteiro, até quando termina no dia 28. 26 horas de jejum. Aí eles não vão ficar fazendo jejum em casa, eles vão para a sinagoga. Aí na sinagoga tem vários serviços. Tem de manhã um serviço, daqui a pouco tem outro. Não comem nada, o dia inteiro jejum. É o dia mais sagrado e vai fazer o quê? E vai no final, aí quando termina o último serviço, vem todas as pessoas, vem o pai, vem a família, vem todo mundo, aí na hora que termina, eles fazem as últimas orações, as últimas, que chamam de rezas, mas as últimas orações, e dizendo então que Deus agora ouviu, depois desse jejum, depois desses 10 dias de temor, de arrependimento, Deus ouviu as nossas orações e Deus perdoou os nossos pecados. E eles pedem, eles leem pedindo para que Deus escreva o nome deles no livro da vida. Aí então tem uma cerimônia em que canta-se as orações, onde fala que escreva o nome dele no livro da vida. Eles ficam debaixo do talite também, outra vez a família, e toca-se o chofar, marcando o final da festa. Lembra que tocou-se o chofar no Rosh Hashanah, para iniciar aqueles 10 dias de arrependimento. E agora toca-se fechando, ok? Seu nome está escrito no livro da vida, agora você vai começar esse novo ano. E eu queria só trazer para vocês um pensamento. Lembra que com Jesus nós temos tudo. E Jesus disse que quando nós o aceitássemos como Senhor e Salvador, como nosso guia, o nosso nome estaria escrito no livro da vida. E escrito no livro da vida para quando? Para sempre. Tá? Então, por quê? Não é necessário sacrifício todo ano. Já foi feito o sacrifício, nós aceitamos esse sacrifício. Agora, essa techuvá, nós temos que fazer todo ano, gente. Esse retorno. E eu creio que a techuvá não tem que ser nem anual. Para mim, eu acho que a techuvá tem que ser quase que, vamos imaginar, diária. Eu hoje voltei, eu hoje estou perto do eterno, ou hoje eu me afastei tanto. Às vezes a nossa vida, nosso caminhar, nosso dia a dia, trabalhar, cuidar de filhos, e cuidar da casa, limpar, comprar, fazer isso, a gente se afasta. A gente não precisa de estar o tempo todo ali lendo a Torá, não, mas a gente tem que estar o tempo todo com a nossa mente ligada no eterno, porque aí nós estamos ligados a ele. Outra coisa que eu gostaria de falar também é que este ano o Rosh Hashanah é dia 18. E dia 18 para o judaísmo, no hebraico, é uma data interessante, porque o número 18, ele representa, vou escrever aqui, eu acho que dá para escrever, eu acho que dá aqui. Vamos ver, ó. O número 18, o 18 representa 2 letras do hebraico, tá? A letra 8, que é o Ré. Opa, ficou muito grande aqui, não deveria ser assim. Deixa eu ver se é possível. Como é que apaga? Apaga, tá aqui. Então, vamos apagar. Aqui. Vou... Só um minutinho mais. Tá. Então, vou desenhar só a letra para você. Essa letra. Eu acho que quem muito vai a Israel compra... Opa, ficou meio tortinho aí. E aqui um Yud, tá vendo? É um Het e o Yud, que é a palavra Rai, tá? Normalmente a gente coloca um A aqui e a gente fala Rai. Rai quer dizer vida. Então é vida, tá? Então é vida. É muito interessante isso, né? Porque esse ano que vai começar agora é o 5.781. Está começando no dia da vida, tá? Então, qual é o meu desejo? Que seja um ano de muita vida, de vida espiritual, vida física. Esse ano foi um ano que houve tantas mortes, né? Tantas pessoas foram embora, estão com o eterno,
mas o ano 5.788 começa no dia 18, ou no dia da celebração da vida. Que nós possamos celebrar a vida, a nossa vida, com Yeshua HaMashiach, com Jesus, e fazendo o nosso techuvá. É um momento de pensar, de refletir, de olhar para a nossa vida. Não naquele sentido de temor, porque nós não temos que temer, nós temos que reverenciar o nosso eterno, não ter medo, mas reverenciar, para que este ano seja um ano bom, doce e com muita vida. Amém. Terminamos assim. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algumas coisas para falar, perguntar. Luciene, se você... Eu tenho uma pergunta, Rose. Sim. Esse jejum do Yom Kippur, as grávidas e as crianças não precisam fazer, né? Não. E as pessoas que têm doença também, tá? Pessoas diabéticas, pessoas que têm problema, vamos supor, diabetes não pode ficar tantas horas sem coisa. Então, a sugestão, eles mandam que você, às vezes, tome sucos. Pode tomar suco, tomar líquido fazendo sucos, entendeu? As pessoas podem. Quem puder ficar bastante tempo, o tempo que possa ficar, faça, ou faça um jejum do sólido, faça só líquido, entendeu? Mas a maioria deles fazem de tudo. E aí, lembra que quando o menino faz 12 anos, que ele passa a ser responsável, ele fez o bar mitzvah dele, ele tem que fazer o jejum de 26 horas também. Ah, tá. Então, a partir do bar mitzvah, eles... Do menino e da menina, eles têm que fazer. fazem, né? Abaixo não precisa. Abaixo não precisa. Tá ótimo. Com relação a essa palavra vida, que interessante. Rai. Rai. Eu gosto muito porque é meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Rai, é Vita, que é vida. É meu sobrenome, Rai. Ô, Rose, eles até hoje, atualmente, eles continuam achando, na dúvida, se foram perdoados ou não, depois da festa, depois que toca o último shofar? Não, se eles passam esses 10 dias pedindo perdão às pessoas que eles fizeram, se pegou dinheiro demais de outros, tudo eles tentam melhorar e lembrar. E quando eles estão fazendo até chuvar, Deus vai trazendo na memória deles o que eles fizeram naquele ano que não foi bom. Então, quando vão para a cerimônia do Yom Kippur, eles fazem o Yom Kippur, e eles fazem essa leitura dessa oração. E nessa oração fala que o Eterno perdoou e que o nome dele vai ser selado, vai ser selado no livro da vida. Aí as crianças não são responsáveis, o pai ora para as crianças que sejam selados o nome deles no livro da vida. Ah, tá. Ok. É interessante. Tá. Você ia fazer mais alguma coisa, né, Luciane? Sim, é interessante porque hoje estava ouvindo aquele vídeo do Amit Sarfati, muito interessante sobre a palavra lá do que aconteceu do Acordo de Paz, e no final ele fala sobre escolher a vida, de Deuteronômios 30, né? E Deuteronômios 30, versículo 19 diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós vamos depois orar essa palavra. Amém, amém. Tem mais... O acordo de paz, né, Luciane? O acordo de paz tem o nome Acordo de Abraão, de Avraham Avinu, de Abraão, nosso pai, de Abraão. Olha só. O nome do acordo é esse, Acordo de Abraão, que vai ser entre judeu e árabes, que são os filhos de Abraão, lembra? Os descendentes de Abraão. Sim, que legal, né? Nós vamos orar em cima dessa palavra, então, né? Orar em cima dessa palavra. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu estava só querendo entender mais exatamente nisso, a questão de estar selado no livro da vida, que a gente vai vendo o plano de Deus caminhando para chegar até o povo dele, né? Até eles começarem a entender esse caminho
que Jesus traçou e que ele deixou ali, e que eu acredito que nessa questão, Rose, dessa transmissão oral, também teve influência, né? Na época de Jesus, os judeus que participaram ali, e os filhos dos filhos, né? Geração pós geração. Isso tem sentido nessa direção? Tem. É o que a gente tem que fazer bem a separação, é isso. Na época de Jesus, muitos aceitaram Jesus. Muitos judeus. Lembra que o grupo todinho que existia era de judeus. Só começa a ser falado para os gentios mais à frente. Então, todos do primeiro eram judeus, não eram gentios, eram judeus. Então, o que acontece? Todos eles aceitaram. Agora, o que a gente tem que entender, que a gente diz hoje, como povo eles rejeitaram, mas como pessoas eles aceitaram. E hoje, como pessoas, tem muitos aceitando. E aceitam esse entendimento aí. Entendeu? Eles continuam fazendo o dia do Yom Kippur, fazem o dia do Yom Kippur, mas nesse sentido, sabendo que quando você aceita Jesus, o seu nome já está lá. Mas eu posso fazer uma cerimônia de confirmação. Eu não preciso pedir, meu nome não está lá, não. Mas é uma confirmação. Mas os judeus, eles acreditam, os judeus que não são messiânicos, que não acreditam em Jesus, eles acreditam que todo ano aquele livro fica branco, fica limpo. E nesses 10 dias, Deus está julgando a sua vida. Deus está julgando você para ver se seu nome vai ser colocado ali. Então, por isso que eles chamam dias de temor. Que eles será se eu vou ter o meu nome escrito ali? Pode ser que meu nome ficou 20 anos, mas agora vai estar ali? Entendeu? Então, eles têm o temor. Que este temor nós não temos. Porque aquele que aceita Yeshua, e ele conhece, e ele sabe que Yeshua foi aquele que pegou os dois, vamos imaginar os dois bodes, o sangue e aquele que ia para o deserto, e já nos deu vida, o nosso nome já está escrito no livro da vida. Entendeu? Agora, esse techuvá é importante, porque nós podemos ter o nosso nome escrito lá, mas estarmos afastados dele. Então, é importante esse techuvá. Eu quero entender um pouco quando Paulo fala de desenvolver a salvação. É essa parte que quanto mais perto você está do eterno, você está desenvolvendo nesse sentido, tá? O que é? Que é a palavra que a gente usava muito para santificação. O que é santificação? Eu não vou ficar mais santo, é ficar mais próximo dele. É que o eterno e Jesus, ele seja o nosso Senhor e Salvador. Porque Salvador é uma coisa, ser Senhor é quando ele dirige a sua vida. Amém. E esse dirigir a sua vida é esse desenvolver. Dirigir a sua vida é essa santificação. Dirigir essa sua vida é esse techuvá. Sempre fazendo um techuvá. Eu hoje estou mais perto dele do que ontem ou estou mais longe dele do que ontem? Entendeu? Então, esses judeus messiânicos que Deus está deixando, esses remanescentes que estão aí por toda a terra, eles estão levantando, né, essa trombeta para fazer essa ligação. Que é uma coisa que o cristianismo, eu vejo que ele quis separar, ele quis colocar, né, essas questões judaicas como se não tem nenhuma importância para nós. Mas se tudo veio de lá, tem importância. Nós temos que só entender o que tem que dar continuidade, né, tendo discernimento, e o que a gente não precisa mais levar daquela maneira, não é? Perfeito, perfeito. E é muito interessante você entender, porque como são duas partes, lembra que a menorá tem essas duas partes que ligam cá embaixo? Ó. Então você tem o cristianismo e o judaísmo ligado no Tanar, ligado na palavra do Eterno. Não são duas coisas separadas. Foi duas coisas separadas para entendimento. Então, separou-se ali e aí acabou separando religiões, cristianismo e judaísmo. Mas o pensamento, o ensino, a Torá é um ensino, o ensino é um só. Que o Eterno quer que nós estejamos cada dia mais próximos, mais ligados a Ele. É isso que Ele quer. Amém. Amém.
Obrigada. Ok, mais alguém, gente? Rose, Sim, Lu. se mais uma pergunta, eu quero fazer mais um comentário aqui. Ninguém mais com perguntas? Vou fazer mais um comentário. Rose, quer tirar a tua tela, então, para eu ver teu rosto bem? Vamos. Vamos tirar. Vamos lá. Como é que a gente faz? Stop sharing. Cadê ele? Tá. Só um minutinho. Eu não sei vocês, mas eu estou amando as aulas da Rose. Amém, são ótimas. Eu acho, Miriam, Tenho várias perguntas. Então faz aí, Miriam. mas agora Não, eu só estava pensando que da purificação que eles entram na piscina, isso ainda existe, é uma prática. Existe. Isso é um batismo, na minha opinião. É isso. Entendeu? Aí. É só que eles não aceitaram Jesus e eles fazem como uma purificação. Eles entram pelaquela escada de um lado e saem no outro purificado. Isso é um batismo, não é? E você lembra João Batista fazendo? João Batista estava fazendo o batismo, que era essa mikva, essa era essa imersão. Aí ele vai dizer que aí ele mostra algo diferente. Ele virá um que vai batizar não com água, vai batizar com o Espírito. Exatamente. E aí aí ele vai fazer a ligação da mikva, do batismo de purificação, com o batismo ligado, que seria ligado ao Espírito Santo, ligado a Jesus, entendeu? Exatamente. Mas é isso aí. Eles estão do outro lado da porta, na minha opinião. Se eles ouvirem a voz de Jesus e abrir a porta, eles já fazem tudo, entendeu? Do Velho Testamento, da Bíblia, né? Por isso que eu vou na próxima semana, a gente vai fazer aquela unidade 6, né? Inclusive, a gente vai nem gravar, vai ser um momento que a gente vai estar explicando sobre isso aí bem direitinho. A gente vai estar explicando o porquê da não aceitação, entendeu? Claro. Bom, eu também ia fazer essa pergunta, Miriam. É o mikva, né? É o mikva. Eu estava procurando aqui. Eu estou com a apostila. Hoje eu não estou com ela aqui do lado. Quem não tiver apostila, pede para mim que eu mando, tá bom, queridas? Nós temos em PDF. E eu visitei, Rose, eu lembro muito bem dessa parte que você explicou na nossa visita. Do Qumran, né? Lá em cima, né? Maravilhoso. Olha só, eu tô hoje aqui, ó. Que linda! Só para lembrar, né, Rose, que não é uma prática obrigatória para nós, tá? Não. Mas a Rose ficou bem claro, né? Eu trouxe de lá aqui os tzitzit, né, Rose? Tzitzit, ele aí, o seu tem bem direitinho, o azulzinho aí, ó, tá vendo? Tzitzit, 4 tzitzit. E eu gosto daquela parte da mulher hemorrágica que ela tocou nas orlas da veste, ela trocou no tzitzit. Aí. Aqui. E ela foi... Então, na verdade, eu trouxe hoje... Tocou aí porque apontava para a santidade, é isso aí. Não é lindo? Memorizando, né? A Bíblia, memorizando a palavra, quem Deus é, quem o Eterno é. É muito lindo, santo. Santo que pode tudo. Meu Deus, verdade. se quiser anotar os versículos que estão aqui, ó. Malaquias 4:2, para depois vocês lerem. Outra ponta, aqui daí tem o menorá, né, Rose? Eu não estou enxergando direitinho. Aí tem o Mateus 14:36, na outra ponta. Aqui está escrito outro, 2 Coríntios 5:21. E na outra ponta, Isaías 53:5. Lembra que são 4 pontos, os pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste e oeste, representando o mundo inteiro. Tá? Todos os lados. E as franjinhas representam a palavra do Eterno. As franjinhas a palavra do Eterno. Então, não é obrigado, mas hoje eu vou usar para a gente fixar a aula. E outra coisa, e às vezes eu uso também para orar, como se eu estivesse na minha tendinha, no lugar secreto, assim, sabe? Com Jesus. Isso aí. O que eu queria também agora, mudando de assunto, é falar sobre anexação, né, Rose? Então, eu estou acompanhando muito o Amir Tsarfati, né? Ele tem a legenda em português. Assistam, porque é uma palavra clara, não tem sensacionalismo. Cuidado, minhas queridas atalaias, com sensacionalismo.
sabe, com as coisas que saem na mídia, vamos discernir, pedir discernimento, que o Espírito Santo nos ajude. E o Amit Safat tem dado uma palavra clara a respeito do que está acontecendo, embasado na Bíblia. E uma palavra que hoje o pastor que trabalha com ele no Birro de Israel deu foi Amós 9. E Amós 9 fala, a partir do versículo 14, trarei de volta Israel, meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra presta atenção, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então, essa palavra é com relação à anexação. Aquele território nunca mais vai ser da Palestina. O território é de Jesus. A anexação vai acontecer, porque o Eterno falou, está falado aqui, tá? Amém, amém. Está tendo agora um pouco de... Está demorando para esse acordo e nós vamos continuar orando para que tudo seja feito em paz, sem morte, sem violência, mas Deus já falou. Eu não vou dar mais nem 1 metro quadrado no meu território para o outro. É um pedacinho pequenininho de terra no mundo todo, mas é de Deus e Ele não vai abrir mão disso. E nós vamos estar junto orando para que isso não aconteça. Então, essa é sobre a anexação. Quer falar alguma coisa sobre a anexação, Rose? Não, eu quero falar sobre a paz, porque esse acordo de Abraão é um acordo de paz por paz, não é paz por terra. Entendeu? É muito importante a gente entender isso. Israel não vai fazer paz com esses outros países para dar terra. Não. É paz por paz. Israel vai fazer paz porque eles querem paz. E eles verão que é muito melhor para todos eles terem paz do que serem inimigos. É isso que eles vão ver. Exatamente. E o que o Amir explica ali é justamente que para ter o acordo, a partir desse acordo de paz que teve agora com o Bahrein e o Emirados Árabes Unidos, mas virão outros. Mas quais são os pré-requisitos quando eles assinam mesmo esse acordo? É que não vão pegar o território de Israel. Interessante. Esse é o pré-requisito para assinar esse acordo de paz ali. Israel não vai abrir mão da terra que Deus deu para ele. É isso, né, Rose? É isso aí. Eu tenho uma pergunta. O que aconteceu com o West Bank? Com aquela parte? Não ia ter um acordo ali? Esse acordo que vai haver. Nesses locais, o que acontece? Esses locais, o West Bank e essas partes, já tem judeus morando lá e tem palestinos morando perto. Só que essa parte ainda não estava anexado no mapa, no desenho do mapa de Israel. Então, Israel já cuida, tem a polícia lá toda de Israel, tudo, mas então ele quer que seja anexado isso. Faça fazer parte do mapa que Israel é desenhado. Não aconteceu ainda, porque eles ainda estão esperando um pouco, porque começaram a ver... Era em julho, não era? Era. Então surgiu esse acordo de paz com esses outros países, eles estão esperando. E as pessoas estão levantando ideias achando que não vai existir isso aí, porque ele está fazendo paz com os árabes. Então, Israel está falando, é o que o Amir fala, não é paz por terra. Nós vamos trazer a terra para ser anexada, mas nós estamos fazendo paz por paz. Então, quer dizer que vai acontecer, vai fechar tudo isso, mas eles estão fazendo devagar. Você vê que a mesma coisa começou na hora que o Netanyahu falou lá, Hamas mandou já mísseis para atacando Israel. Então é muito importante a gente entender que eles não querem, os palestinos não querem, mas eles estão vendo, os países árabes estão vendo que é melhor eles estarem unidos com Israel do que com os palestinos, que os palestinos só querem briga, entendeu? Amém. É isso aí. Então, com relação a isso que a Rose falou sobre o Hamas, o ataque que foi justamente na hora o Hamas já atacou, a palavra que o Amit Safat passou é Salmo 120, que diz assim, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, né? Isso aqui, vamos dizer que Israel está clamando pelo Senhor na angústia. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Senhor, livre-me de lábios mentirosos e da língua traiçoeira.
Né? Então, ele diz isso aqui, depois diz, o que ele lhe dará, como lhe retribuirá, ó língua enganadora, ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com braços indecentes de sândalo. Então, o senhor está dizendo, vamos fechar os microfones, tem alguém que está com o microfone aberto? A da microfonia. O que ele está falando aqui? Que isso aqui é real. Agora, nós vimos essa semana, porque o Hamas, eles realmente, é impressionante como eles mentem, como esses terroristas mentem, como a mídia mente, tá? Para enganar. Mas glória a Deus, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e aprove o Senhor nos revelar a verdade, Ele é a verdade. Então, o que acontece para quem mente? O Senhor mesmo diz aqui. O que ele lhe dará? O que o Senhor vai fazer? Como lhe retribuirá a língua enganadora? Ele a castigará. Então, essa briga é uma briga, não é contra seres humanos, é contra o nosso amado eterno, Jesus. E ele está protegendo Israel e nós fazemos parte dos soldados, alistados, trabalhando para o nosso general Jesus e orando por Israel. Então, eu vou terminar aqui, para gravar, estou gravando, vou terminar lendo mais uma vez aqui, vou fazer essa oração para Israel, de Deuteronômio 30, se vocês quiserem abrir, Deuteronômio 30, 19 em diante, de 19 até... São só 2, 19 a 20 versículos, mas são longos, para a gente profetizar sobre Israel. Eu vou gravar isso, depois eu tiro a gravação e nós vamos continuar clamando por Israel, tá? Mas eu quero deixar essa oração gravada aqui também, para aquelas atalaias que não puderam estar conosco e elas vão assistir. Israel, Deus está invocando, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e maldição. Israel, está diante de você um novo ânimo. E Deus está colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Israel, escolha a vida para que você e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor Yeshua HaMashiach, o seu Deus. Ouça a sua voz através do Espírito Santo e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor Israel é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Quer falar alguma coisa, Rose? Amém. Antes de eu terminar de gravar? Tá no mudo, Rose. Rose tá mudo. Ok. Quer falar alguma coisa antes de terminar de gravar? Não, tudo bem. Terminamos aí, ficou ótimo. Ótimo. Okay. Então, Shana Tová, para aquelas que não vão nos assistir no vídeo. Shalom. Até Shana Tová, Ubetuká. Vamos todas juntas? Vamos. Shana Tová, Ubetuká. Um ano bom e doce. Tá bom? Semana que vem, sábado, né? Já dia 18, amanhã para sábado eu começo o ano. Amém. Deixa eu dar uma pausa.